Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Nossa aula número 20 aqui do curso de Python para finanças quantitativas. E há alguns meses eu fiz um vídeo ilustrando, e na verdade ele servia mais para a gente fazer uma reflexão de como seria possível, potencialmente, você ganhar dinheiro com cara e coroa, certo? Isto sendo possível, ou sendo realizável por uma simples obra do acaso, é uma coisa que de fato me intriga bastante. Obviamente eu também entendo o quanto possível isso é matematicamente, a gente até poderia adentrar um pouco mais a fundo do ponto de vista da teoria dos conjuntos e etc. Mas eu resolvi traduzir aquela aula para o Python. Então o objetivo da aula de hoje, aquilo que você aprenderá hoje é justamente como você consegue simular o lançamento de moedas no Python, primeiro ponto, e como nós podemos fazer uma simulação de Monte Carlo para saber, dentro de um horizonte maior, quais que seriam as probabilidades de sucesso e qual é o valor potencial que você teria de sucesso também em termos de retorno, já sempre descontados os custos operacionais, com este tipo de metodologia, se é que a gente pode chamar, né? Essa reflexão, de modo geral, ela, obviamente, se você leu o livro do Taleb, o Iludidos pelo Acaso, e ele até, se não me engano, é nesse, tá? Mas se não for nesse, mas é em um dos livros dele com certeza que ele comenta aquela história de que se você tivesse, né, pessoas que fossem investir ou realizar uma série de investimentos com lançamento de moeda, se você tivesse uma quantidade suficientemente grande de pessoas fazendo isso, certo? Existiriam algumas que sairiam no positivo e bastante positivo. E são aquelas que, no final das contas, teriam escrito livros dizendo como eu ganhei do mercado apenas com cara e coroa. Obviamente, o Taleb, e é isso que a gente precisa entender, ele puxa para o exagero justamente para mostrar o ponto de vista dele, que muitas coisas que sim, que acontecem, e daí o nome, Iludidos pelo Acaso, são obras do acaso. Mas a gente sabe que na vida só o acaso não funciona. Aí é que tá, você precisa ter sorte na vida. Sim, isso é um fato. A sorte é um fator determinante na vida. A questão não é a única variável, não é o único fator determinante da vida. Então, com o talento, fazendo alguma coisa que de fato faça sentido, você potencializa a ocasião da sorte quando ela acontece e aí você trilha realmente um ponto de sucesso. Você pode ter alguma coisa apenas com a sorte? A simulação vai responder justamente isso para nós. E esse é o ponto. Eventualmente isso, e esse é o ponto do Taleb, é confundido com talento, é confundido com a causalidade com uma outra coisa. Tá? De fato, eu diria que é quase impossível, dependendo daquilo que você está analisando, determinar se foi acaso ou não. Porém, se você usa a lógica, você consegue, não é exatamente isso. Porque se as coisas que estão sendo feitas são muito absurdas, é óbvio que se você chegou em um determinado positivo oriundo de coisas absurdas, isso é auto-evidente. Né? Se você está fazendo coisas absurdas e você chega num resultado positivo via essas coisas absurdas, você teve sorte. É uma obra do acaso. Tá? Essa introdução é importante porque aqui você não aprende só código e você tem que usar a cabeça, certo? Então esse é o meu objetivo com esses 4 minutos introdutórios da aula. Indo ao nosso querido código, então aqui estão as nossas bibliotecas que nós importaremos, tá? Lembrando, pessoal, esse código está disponível no site do Outspoken Marketing, tá? O link está aqui no primeiro comentário. Então traremos as nossas bibliotecas e a gente começa com o IBOV. Tá? Então aqui não tem nada de novo nesse mundo. Na verdade eu nem precisaria até desses outros caras aqui, mas deixo porque eu copiei esse código de um outro código que eu tinha feito já. Tá em inglês porque eu ia escrever um artigo sobre esse assunto, acabei mudando de ideia, mudei o assunto do artigo para outra coisa, tá? Mas é facilmente entendível da mesma forma. Então aqui a gente captura os dados do IBOV do dia 1º de janeiro de 2021 até hoje. Ah, por quê? Porque eu quis, pode pegar outra data também.
Depois, e aqui está, e até deixarei muito claro que exatamente neste pedaço do código aqui que nós temos a nossa simulação do lançamento das moedas e do Monte Carlo. Primeiro eu crio aqui uma variável que eu chamei de num_sim, número de simulações. Vou colocar com 100, até porque isso daqui computacionalmente pode ser muito custoso, então eu começo com pouco, depois eu vou mostrar um código que eu fiz que tem 10 mil simulações, tá? Então, com 100 simulações, tem o custo operacional aqui, que é de 0,1% por operação, e eu crio um array onde eu chamo de moedas, coins, em inglês, e aí eu uso o método rangeInt, que ele vai me gerar, via o NumPy random, números inteiros aleatórios entre 0 e 2. Tá? Lembrando aqui que o Python 0 e 2, na verdade, ele vai pegar 0 e 1. E aí depois isso é importante porque eu faço um negocinho ali embaixo. O tamanho é o número de linhas do shape, né, e do número de simulações que nós temos aqui. Atribuo ou reatribuo esse valor das moedas para aquele carinha que ele chamou aqui do 0, porque eu quero fazer um menos 1 e 1. Por quê? Porque eu simplesmente quero pegar esse menos 1 e 1 e multiplicar pelo retorno. Então o menos 1 seria a venda e o 1 seria a compra. Se 1 é a compra e ele multiplicou por um retorno negativo, significa que a sua compra deu errado. Se o menos 1 é venda, multiplicou por um dia negativo, vai ficar um número positivo, significa que você vendeu e deveria ter vendido mesmo, então você acertou. E vice-versa. Tá? Então é justamente por isso que eu ajusto esse cara aqui no 0. Depois eu pego só a primeira, tá? A primeira coluna, ou melhor dizendo, crio um data frame com uma única coluna, pegando, tá, lá do coins, o primeiro cara, multiplicando pelo retorno do IBOV, que é único, né? Só tem uma coluna de retorno, que foi criado aqui em cima, menos o custo operacional, e aí eu já faço a soma acumulada. E aí isso me inicializa o data frame cara e coroa, data frame CC. Aí depois, muito simples, eu crio um laço for, onde eu percorro por todo o número de simulações o data frame e vou concatenando os outros lançamentos de moedas que eu tive, multiplicando pelo retorno. Então isso vai me dar toda, né, a simulação necessária. Então eu coloco dentro desse for essa operação aqui, mas variando as colunas do coin para que eu possa multiplicar e ter tantos quantos os números de simulações que eu colocarem aqui. Repare que nessa linha eu tenho esse sys.stdout.write. O que isso daqui está fazendo? Isso daqui está fazendo o seguinte, repare quando eu der o play, é porque aqui eu tenho poucas, mas se eu colocar, por exemplo, 1000 simulações, tá vendo que ele vai me mostrando o percentual de evolução? E ele mantém isso na tela sem ficar printando aquele monte de coisa? Por que eu faço dessa forma? Como que eu faço dessa forma? Primeiro, para não lotar a minha imagem aqui. E segundo, que é para saber se travou ou não. Porque se eu colocar aqui 10.000 simulações, vai levar alguns minutos para rodar. E aí eu sei, ué, o computador está travado ou não está travado? Ou quanto tempo me falta para terminar aquilo ali? Tá? O que a gente está fazendo aqui? Eu estou fazendo como se fosse um flush. Ou seja, eu limpo a linha e sobrescrevo o próprio print naquela linha. Eu escrevo naquela linha toda vez que eu passo pelo laço. É isso que isso daqui faz. Tá? Então isso é muito bacana. E aí, obviamente, ele deixa fixo aquele valor ali, né? Entre aspas, porque ele parece que é fixo, mas toda vez que ele passa pelo laço fora, ele limpa. E aí ele vai printando o número novo que eu coloquei aqui, tá? Então é bem bacaninha quando você precisar fazer sempre algum indicador de progresso de alguma simulação ou processamento, você pode usar isso daqui para colocar na tela. Legal, acabei fazendo com 100. Quando eu fizer isso com 100, eu dou uma olhada aqui nos retornos da distribuição e alguma coisa vai me dar errado porque eu não imprimi, né, trouxe a biblioteca, mas é claro que ia dar errado. Então eu trago esse cara aqui,
volto, e aí eu tenho aqui a minha distribuição dos retornos. Você vê que a média é ali nos menos 50%, tem alguns caras positivos. E tenho, naturalmente, se a média é centrada aqui na casa dos 50%, a maioria está, obviamente, negativo. Vamos dar uma olhada nessa simulação? Então, nesse pedaço de código aqui, usando o próprio Seaborn e o Matplotlib, o que eu faço? Eu, para cada uma das minhas colunas que eu tenho lá no meu dataframe de cara e coroa, certo? Primeira coisa que eu faço, se esse cidadão aqui potencialmente, tá, foi a 0, foi a menos 100, você perdeu tudo, acaba ali no menos 100. E depois, tá, esse é uma observação importante que você vai ver aqui no gráfico. Depois simplesmente eu pego o style do Matplotlib, coloco o Seaborn Deep e ploto um tamanho de figura aqui 14 por 14 no meu dataframe multiplicado todo mundo por 100, para que eu tenha a porcentagem em 100%. Tá? Então lembrando, aqui todo mundo que tinha obviamente uma perda superior a ainda maior do que menos 1, tá? Na verdade menor do que menos 1, eu deixo como menos 1, porque significa que eu perdi 100%, acabou a carteira. Do contrário, eu mantenho o valor original. E aí depois aqui eu multipliquei por 100 para eu ter o valor em percentual como nós temos aqui. E seria até bem mais elegante se eu colocasse o total return em porcento aqui, nesse gráfico. E aí você vai ver, tá, dessa nossa simulação aqui, que nós temos os outliers. Já descontado o custo de operação. Vê que a massa vem para baixo. O que é esperado, né, pessoas? Que a massa vem para baixo, queridos alunos. Por quê? Porque senão bastava jogar uma moeda para ganhar no mercado. Mas o ponto é, olha, existem alguns casos que sim, mas quantos são esses casos? E se você for ver, para a conta quebrar, levou mais de um ano para a conta quebrar. Tem gente que quebra a conta muito mais cedo, sem usar cara e coroa, usando técnica. Aqui na cara e coroa você leva um ano para quebrar a conta. Tem conta aqui que vai quebrar só daqui 1 ano e 10 meses, desde lá do começo. Tá? É de se pensar. E aqui eu faço um resumo de tudo. Então, por exemplo, com 1000 simulações, tá? Esse código está automatizado, 1000 simulações, nós temos um retorno médio, ou seja, se eu fizer a média das 1000 simulações do meu retorno final, eu tenho menos 53%, 53,66%. O meu retorno máximo que eu tive, ou seja, aquela linha que se destacou, foi embora lá, essa vermelhona aqui, ela me deu 68,19%. E aí eu brinco com as probabilidades. Como que eu brinco com as probabilidades? Ora, eu uso aqui, dentro do print, né, o NP Median, que divide a base em 50%. Então, com 50% de probabilidade, o retorno total vai ser maior, ou seja, metade da base é maior do que aquele valor da mediana, estatística básica. Então, metade da minha base é maior do que menos 53,55%. 25% da base é maior do que menos 0,34%. E 5% da base é maior do que menos 4,69%. Mas nós sabemos, tá? Nós temos de fato aqui justamente vários carinhas que acabaram acima da nossa linha do zero. Ah, Leandro, isso só vale para Bovespa. Não, põe aqui, ó, põe uma Petrobras. É interessante que com índice é pior, com ação é melhor. Se eu rodar aqui a Petro, as mesmas 1000 simulações e a gente for ver aqui o resultado, você vai ver que os valores são maiores. Óbvio, cada vez que eu girar isso daqui de novo, vai me dar um resultado novo, porque eu não estou com o seed fixo. Mas olha aqui, teria dado para ganhar aqui quase uns 140%. E você vê que a massa toda não vai tão para baixo. Mas é interessante também notar que na ação diferente do índice, tem as contas que já quebram ali com 5 meses. E aí você vê que a média é de menos 43%, o retorno total máximo foi de 144%. E olha isso aqui, meus queridos. Com 25% de probabilidade, você teria perdido nesse intervalo de tempo, tá? Menos 9%, você teria feito mais do que menos 9%. E com 5% de chances de tudo isso, você teria feito 53%. Lembrando, isso daqui é puro lançamento da moeda.
ainda faço um desafio para vocês. E se a gente colocasse alguma regrinha básica de gerenciamento de risco? Ou alguma lógicazinha do tipo, de momento, tipo, se subiu ontem, eu continuo comprado, mesmo que a moeda tenha dito, e só quando muda o valor eu lanço a moeda de novo. Aí que tá, dá para fazer inúmeras variações aqui. E será que aumenta ou diminui esse número? Fica um ótimo exercício, tá? O que acontece se eu fritar esse cara aqui e colocar, sei lá, 100 mil simulações, 10 mil simulações? Vamos fazer com 10 mil simulações? Então eu deixei já aqui um notebook que está salvo. Se eu voltar para esse cara que eu tinha feito com 10 mil simulações, nós temos aqui o seguinte, tá? 10 mil simulações do Ibov. Mesmo com 10 mil simulações, você tem um número relativamente parecido com aquele outro da média. Tá? Um retorno, ou seja, é consistente. Eu não preciso ir tão longe, porque os números são relativamente próximos. Tá bom, meus queridos? Fica aquela reflexão do início da aula. Fica esse aprendizado de mais uma parte de código em Python que vocês tiveram e do conceito, né? O que é o Monte Carlo? O conceito de Monte Carlo é você fazer esse monte de simulações. O Value at Risk é isso, lembra? Que eu já expliquei para vocês. Só que a diferença é que aqui eu estou focando na parte de cima, quanto potencialmente eu vou ter de ganho. E aí eu faço um Value at Risk ao contrário, vamos dizer. Se eu fosse olhar só o Value at Risk, eu veria os percentis, mas aqueles mais baixos. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Não esquece de fazer o download do código. Estude. Qualquer dúvida, me escreva. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.